A Rainha das Abelhas. Em uma terra distante, vivia um homem que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram fortes e valentes, porém arrogantes e meio desmiolados. O mais novo, diferente dos irmãos, era atencioso, tinha um bom coração e sempre procurava agir corretamente. Por ser assim, bondoso e honesto, os seus irmãos o chamavam de Bobinho. Um dia, os 2 irmãos mais velhos saíram pelo mundo em busca de riquezas e aventuras. De farra em farra o tempo passou e os 2 acabaram se esquecendo de voltar para casa. Ao ver o pai aflito pela falta de notícias, Bobinho saiu à procura dos irmãos. Quando finalmente os encontrou, pediu que voltassem para casa, mas os irmãos disseram que não voltariam antes de conseguir o que desejavam: fama, poder e riquezas. Bobinho insistiu, disse que o pai estava muito preocupado com a falta de notícias. Mas os irmãos começaram a caçoar, dizendo que ele era mesmo um tolo e que nunca venceria na vida. Como não conseguia convencer os irmãos, Bobinho resolveu ficar um pouco com eles. E assim, os 3 rapazes seguiram juntos pela estrada. Viajaram toda a manhã até que encontraram um grande formigueiro. Os 2 mais velhos quiseram desmanchar o monte de terra para ver as formigas fugindo carregando os seus ovinhos. Mas Bobinho enfrentou os irmãos e disse: "Não vou deixar vocês maltratarem as formiguinhas." Os irmãos caçoaram de Bobinho, mas deixaram as formigas em paz e seguiram adiante. Algum tempo depois, chegaram a um lago onde nadavam muitos patos. Os 2 mais velhos quiseram caçar algumas aves para assar, mas o Bobinho voltou a enfrentar os irmãos. "Não vou deixar vocês matarem esses patinhos." Os irmãos riram de Bobinho, mas desistiram da ideia de caçar os patos. Continuaram a caminhar e, mais adiante, encontraram no oco de uma árvore uma colmeia cheia de mel. Os 2 rapazes quiseram acender uma fogueira para afugentar as abelhas e roubar o mel. Mas Bobinho voltou a enfrentá-los. "Não vou deixar vocês queimarem as abelhinhas." Os irmãos mais uma vez caçoaram de Bobinho, mas deixaram as abelhas em paz. Um pouco mais à frente, chegaram a um castelo cheio de estátuas de pedra. Os 3 irmãos andaram pelo pátio, chamaram, mas ninguém apareceu para atender. Como as portas estavam abertas, eles entraram. Atravessaram salas, salões e corredores sem encontrar ninguém. Por fim, chegaram a uma porta bem fechada, com 3 fechaduras. No meio da porta, porém, havia um buraquinho, por onde se podia espiar o que havia do outro lado. Os irmãos olharam pelo buraquinho da porta e viram lá dentro um anão de cabelo grisalho sentado diante de uma mesa. Eles o chamaram uma vez, 2 vezes, mas o homenzinho parecia não ouvir. Da terceira vez, gritaram tão alto que ele se levantou, destrancou as 3 fechaduras e abriu a porta. Sem dizer uma só palavra, o anão os levou até um grande salão, onde encontraram uma mesa posta, cheia de pratos deliciosos. Os 3 irmãos, que estavam mesmo com fome, comeram e beberam à vontade. Depois do jantar, foram levados a um quarto para que pudessem dormir. Na manhã seguinte, sempre em silêncio, o anão conduziu o irmão mais velho até uma placa, onde estava escrito as 3 tarefas que poderiam desencantar o castelo. A primeira tarefa era ir ao bosque procurar as pérolas da filha do rei perdidas debaixo do musgo. Eram exatamente 1000 pérolas e deviam ser encontradas antes do pôr do sol. Ao anoitecer, se faltasse uma única pérola, ele se transformaria em pedra. O rapaz foi para o bosque e procurou o dia inteiro. Quando a noite chegou, como havia encontrado apenas 100 pérolas, foi transformado em pedra. No outro dia, o segundo irmão tentou cumprir a tarefa. Procurou o dia inteiro, mas como só encontrou 200 pérolas, também foi transformado em pedra ao anoitecer.
Por fim, chegou a vez do mais novo, o Bobinho, que começou a procurar as pérolas entre o musgo logo de manhã, bem cedinho. Ao meio-dia, ele havia encontrado algumas, mas eram tão poucas. Vendo como era difícil aquela tarefa de encontrar pérolas, Bobinho se sentou numa pedra e chorou, chorou. Nisso, apareceu o rei das formigas e perguntou por que o Bobinho chorava tanto. Quando soube a causa da aflição do rapaz, chamou 5.000 formigas. Não demorou muito, os bichinhos acharam todas as pérolas e amontoaram diante de Bobinho, que voltou ao palácio com a primeira tarefa cumprida. O anão, sempre em silêncio, levou o rapaz até a placa. A segunda tarefa era buscar no fundo de um grande lago a chave do quarto da filha do rei. Quando chegou à beira do lago, Bobinho viu que seria impossível cumprir a segunda tarefa, pois nem sequer sabia nadar. Muito triste, sentou-se na raiz de uma árvore e começou a chorar. Foi então que os patos, os mesmos que ele havia protegido dos irmãos, vieram nadando em sua direção. O rei dos patos perguntou por que o rapaz estava chorando e, quando soube o que acontecia, ordenou que todos mergulhassem para procurar a chave. Assim que encontraram o que procuravam, os patos entregaram a chave ao rapaz. Com a segunda tarefa cumprida, o Bobinho voltou ao palácio, pois ainda tinha mais um desafio a enfrentar. No dia seguinte, o homenzinho, sempre em silêncio, levou o rapaz até a placa onde estava escrita a terceira tarefa. No quarto mais alto, da mais alta torre do castelo, em 3 camas iguais, dormiam 3 princesas. E entre as 3, ele deveria escolher a mais nova. Bobinho subiu na torre, entrou no quarto e examinou cada uma das princesas, mas elas pareciam tão iguais. O anão, quebrando o silêncio, explicou que antes de serem encantadas, as princesas haviam comido 3 doces diferentes. A mais velha, um torrão de açúcar. A segunda, uma colher de melado. E a mais moça, um pouco de mel. No final da tarde, o pobre rapaz, vendo que não havia como cumprir aquela tarefa, sentou-se em um canto do quarto e começou a chorar. Seu choro atraiu a atenção da rainha das abelhas, que lhe perguntou o que havia acontecido. Quando Bobinho lhe contou sobre a tarefa, a última que deveria cumprir, a abelha voou em torno da boca de cada princesa e pousou naquela que havia comido mel. Dessa forma, o rapaz pôde reconhecer qual delas era a filha caçula do rei. Com as 3 tarefas cumpridas, o feitiço se desfez. Tudo no castelo despertou do sono encantado e os que haviam virado pedra voltaram à vida. O Bobinho se casou com a filha mais jovem do rei, que era a melhor das 3 princesas, e herdou o trono depois que o velho rei morreu. Com o tempo, os irmãos de Bobinho tomaram juízo e aprenderam a viver com bondade e justiça. Por isso, se casaram com as outras 2 princesas e todos viveram felizes por muitos e muitos anos. Os animais agradecidos. Um certo homem, que perdera quase todo o seu dinheiro, resolveu partir com o pouco que lhe restava, viajando o mundo afora. E o primeiro lugar em que chegou foi um vilarejo onde os jovens corriam de um lado para o outro com exclamações e gritos. O que houve? Quis saber. Vê só, responderam-lhe. Apanhamos uma ratinha e a obrigamos a dançar para nós. Olhe para ela como é engraçada, como salta de lá para cá. Mas o homem apiedou-se da pobrezinha e ofereceu. Pagarei para deixarem-na ir. Deu-lhes então algum dinheiro, pegou a ratinha e deixou que se fosse, e ela logo pulou para dentro de um buraco que encontrou nas cercanias, fugindo do alcance de todos.
E o homem continuou a sua viagem, chegando a um outro vilarejo. Neste, as crianças haviam pegado um burrico e o obrigavam a ficar de pé sobre as patas traseiras, o que ele não conseguia, sempre caindo. Coisa que as fazia rir e gritar muito, não dando sossego ao animal. Então, o bom homem ofereceu-lhes dinheiro para deixarem o pobre jumento em paz. No próximo vilarejo em que chegou, os jovens haviam pegado um urso e ensinado a dançar, importunando sem piedade o pobrezinho. Então o homem ofereceu-lhes dinheiro para deixarem o animal ir-se, e o urso se viu de novo sob suas 4 patas e pareceu bastante feliz. Mas agora, o homem havia dado todo o dinheiro que possuía e não tinha mais nenhuma moeda no bolso. Então pensou consigo mesmo: o rei tem montanhas de ouro em seu tesouro que nunca usa. Não posso morrer de fome. Espero ser perdoado por pegar um pouco emprestado, pois quando for de novo rico, pagarei pelo que peguei. Deu então um jeito de entrar no tesouro real e pegou um pouquinho de dinheiro. Mas ao sair, os guardas do rei o viram e o chamaram de ladrão e o levaram ao juiz, que o condenou a ser jogado no mar dentro de uma caixa. A tampa da caixa era cheia de buracos para o ar entrar e também lhe deram uma jarra de água e uma bisnaguinha de pão. Enquanto boiava, soturno dentro da caixa, ouviu o ruído de um mordiscar e roer do cadeado, que de repente quebrou-se, deixando a tampa da caixa aberta. E ele pôde ver a sua amiga ratinha, que lhe havia feito este favor. Então apareceram também o burro e o urso, que puxaram a caixa para a margem. Todos o ajudaram, porque ele tinha sido bom com eles. Mas agora não sabiam o que mais fazer e confabulavam quando uma onda repentina jogou para a margem uma bela pedra branca que se parecia com um ovo. Então o urso disse: "Mas que sorte! Essa é uma pedra maravilhosa e quem quer que a possua terá todos os seus desejos realizados." Sendo assim, o homem tomou a pedra e desejou um palácio e um jardim e cavalos, e o seu desejo se realizou imediatamente. E lá viveu ele, em seu palácio e jardim, com belas estrebarias e cavalos, e tudo era grandioso e belo, e ele nunca se cansava de tudo admirar e apreciar. Depois de um tempo, uns mercadores por lá passaram. "Vejam só", disseram, "que palácio principesco! Da última vez em que aqui estivemos, nada havia além de um deserto." Ficaram muito intrigados, querendo saber como tudo surgira. Dirigiram-se, portanto, ao palácio e perguntaram a seu dono como este fora erguido tão rápido. "Nada fiz eu mesmo", explicou-lhes. "Foi a pedra maravilhosa que tudo fez." "Que pedra interessante ela deve ser", comentaram. E o homem os convidou a entrar e mostrou-lhe a pedra. Eles indagaram se queria vendê-la e lhe ofereceram todas as suas mercadorias em troca. E estas eram tão belas e ricas que ele esqueceu-se por completo que a pedra lhe proporcionaria em um instante milhares de coisas mais belas e ricas, e concordou com a troca. Tão logo a pedra não era mais sua, contudo, e suas riquezas desapareceram, e ele encontrou-se sentado em sua caixa, dentro d'água, com a jarra de água e a bisnaga de pão. Os animais, agradecidos, a ratinha, o jumento e o urso, logo surgiram para ajudá-lo, mas a ratinha viu que dessa vez não conseguia roer o cadeado, pois este era muito mais duro do que o outro. Então o urso disse: "Temos de encontrar a pedra maravilhosa mais uma vez, ou todos os nossos esforços serão inúteis." Entre mentes, os mercadores passaram a habitar o palácio e para lá, portanto, se foram os 3 amigos. E quando se aproximaram, o urso disse: "Ratinha, entra e espia pela fechadura onde guardam a pedra. És pequenina, ninguém a verá."
Ela o fez, mas logo retornou dizendo: mais notícias. Olhei e vi a pedra dependurada em um fio de seda vermelho, debaixo do espelho, com um gato enorme de olhos brilhantes a cada lado de vigia. Então, os outros confabularam e disseram: volta lá e espera o dono do palácio deitar-se e dormir. Mordisca então o seu nariz e puxa o seu cabelo. Lá se foi a ratinha e fez o que lhe pediram. E o dono do palácio pulou da cama muito bravo e esfregou o nariz, dizendo: esses gatos danados não prestam para nada, afinal. Permitem até que ratos comam o meu nariz e me puxem os cabelos. Assim, escorraçou os gatos do quarto e a ratinha ganhou a parada. Na noite seguinte, logo que o dono adormeceu, a ratinha voltou de mansinho e mordiscou a linha de seda vermelha no qual pendurava a pedra até esta cair. E foi rolando a pedra pelo chão em direção à porta. Mas lá chegando, a pobrezinha estava bastante cansada e pediu ao jumento: puxa a pedra com a sua pata. E o jumento o fez e puxou a pedra para fora, e lá se foram os três em direção ao mar. E o jumento perguntou: como alcançaremos a caixa? Mas o urso disse: facilmente, sem nadar muito bem. E tu, burrico, põe as patas nos meus ombros, segura bem firme e leva a pedra na boca. Tu, ratinha, pode sentar-se na minha orelha. Estava tudo assim resolvido e nadaram para longe. Algum tempo depois, o urso começou a se vangloriar, contando vantagem. Somos camaradas valentes, não somos jumentos. O que pensas? Mas o jumento mordeu a língua e não disse uma palavra. Por que não respondes? Quis saber o urso. Deves ser muito mal educado, já que não respondes quando te falam. Ao ouvir isso, o jumento não conseguiu mais segurar. Abriu a boca, deixando a pedra cair. Não podia falar, replicou. Não sabias que tinha pedra em minha boca? Agora perdemos e tu és o culpado. Cala-te, fica quieto, ordenou o urso. Temos de pensar no que faremos. Então, formaram um conselho e, por fim, reuniram todos os sapos, as esposas e famílias destes, seus parentes e amigos, e disseram: um poderoso inimigo está vindo para comê-los a todos, mas não há nada a temer. Se tivermos bastante pedras, construiremos uma sólida muralha para protegê-los. Com isso, os sapos ficaram terrivelmente assustados e começaram a trabalhar, trazendo todas as pedras que encontravam. Finalmente, uma grande gorda rã chegou puxando a pedra maravilhosa pelo fio de seda, e quando o urso a viu, pulou de alegria, dizendo: agora encontramos o que queríamos. Libertou a rã de sua pesada carga e disse-lhe que contasse aos outros que podiam voltar aos seus negócios conforme tivessem vontade, pois o perigo passara. Então, os três amigos nadaram novamente em direção à caixa e a tampa se abriu. E eles descobriram ter chegado bem a tempo, pois todo o pão fora comido e a jarra de água estava quase vazia. Logo que o bom homem pôs as mãos na pedra, desejou estar são e salvo em seu palácio mais uma vez. E em um instante lá estava ele, com o seu jardim, estrebarias e cavalos. E os seus três amigos fiéis moraram com ele, e todos passaram o tempo alegres e felizes enquanto viveram. Rapunzel. Era uma vez um casal que desejava muito ter um filho, mas os anos se passavam e seu sonho não se realizava. Um dia, a mulher percebeu que ia ter uma criança e ficou muito feliz. Nos fundos da casa onde moravam, havia uma janela que se abria para o quintal vizinho, e dali se via um lindo jardim cercado por muros altos, com flores e hortaliças muito mais verdes e viçosas do que as que cresciam em qualquer outro lugar. Um dia, espiando pela janela, a mulher viu um canteiro de rapôncios bem verdinhos que pareciam deliciosos e teve vontade de comer uma salada.
Mas a horta era de uma bruxa chamada Gothel, que não dava nada para ninguém, e por isso não adiantava pedir umas folhinhas. Os dias foram se passando e o desejo de provar as verduras só aumentava. A mulher foi ficando tão triste e abatida que um dia o marido perguntou o que estava acontecendo e ela contou sobre o desejo de comer os rapôncios da horta da bruxa. Disse então, quase chorando: "Ah, se eu não comer uma salada com aquelas folhas, acho que vou morrer." A mulher esperava que o marido entrasse no quintal da bruxa para roubar as verduras, mas ele tinha outras preocupações. "Se a bruxa me pegar, vai me transformar num sapo." A mulher não respondeu. Só chorava de tanta vontade de comer uma salada com as verduras do quintal da bruxa. Preocupado com a esposa, o homem pensou que talvez conseguisse entrar à noite no quintal vizinho para pegar algumas folhas, e assim fez. Quando escureceu, ele pulou o muro da casa da bruxa, arrancou um punhado de verduras e levou para a mulher, que preparou uma salada, comeu e por alguns dias não falou mais em rapôncios. Depois de algum tempo, porém, o desejo voltou ainda mais forte. A mulher pediu ao marido que fosse buscar mais verduras. Tanto chorou e implorou que ele voltou ao quintal da bruxa. Estava arrancando as folhas quando a velha Gothel apareceu. "Sabe o que acontece com quem rouba na minha horta?" Apavorado, o homem pediu piedade. "Senhora Gothel, minha mulher está grávida e chora dia e noite com desejo de comer uma salada de rapôncios." A bruxa então respondeu: "Se é assim, pode levar o que quiser. Mas quando o bebê nascer, quero a criança para mim." O homem estava tão apavorado que concordou, pegou as verduras e foi para casa, muito triste com o que havia acontecido. Quando o bebê nasceu, a bruxa Gothel foi cobrar a promessa. E ao receber a criança, uma linda menina, deu-lhe o nome de Rapunzel por causa dos rapôncios. O tempo foi passando e a cada dia Rapunzel ficava mais bonita. Quando a menina fez 12 anos, Gothel a trancou no alto de uma torre, no meio de uma grande floresta. A torre não tinha portas e nem escadas que levassem ao quarto de Rapunzel. Havia somente uma janelinha bem no alto. Quando a bruxa queria entrar, ia até a torre e gritava: "Ô Rapunzel, jogue-me tuas lindas tranças." Assim que ouviu o chamado da velha bruxa, Rapunzel desenrolava as tranças que brilhavam como ouro e eram tão compridas que chegavam até o chão. Então a bruxa subia por elas. Um belo dia, alguns anos depois, o filho do rei passava a cavalo pela floresta quando ouviu uma voz muito doce cantando uma linda canção. Era Rapunzel, que cantava para espantar a solidão. O príncipe seguiu o som da linda voz e chegou à torre. Procurou a entrada, mas não achou nenhuma porta. Voltou para casa. O canto de Rapunzel, porém, havia tocado seu coração. Todos os dias, ele voltava à floresta e caminhava até a torre na esperança de ouvir de novo aquela voz. Uma tarde, o príncipe estava descansando à sombra de uma árvore quando ouviu a bruxa se aproximar da torre e gritar: "Ô Rapunzel, jogue-me tuas lindas tranças." Ao ver a bruxa subir pelas tranças, o príncipe pensou: "Se essa é a escada da torre, vou tentar subir por ela também." No dia seguinte, quando escureceu, o rapaz se aproximou da torre e gritou: "Ô Rapunzel, jogue-me tuas lindas tranças." As tranças caíram pela janela e ele subiu. A jovem ficou tão assustada quando viu o príncipe, mas ele foi tão bondoso, tão gentil, e lhe disse que seu canto havia emocionado tanto seu coração que ele não tinha paz e queria muito vê-la com os próprios olhos. Então Rapunzel perdeu o medo. E quando o rapaz perguntou se ela aceitava se casar com ele, respondeu que sim, pensando que certamente ela preferia o príncipe à velha mãe Gothel. Ela colocou a mão dela na mão dele e disse: "Eu irei com prazer contigo, mas não sei como descer. Então, sempre quando vieres, traz contigo um fio de seda e eu tecerei uma escada. E quando estiver pronto, descerei
e tu me levarás sobre teu cavalo. Como a bruxa costumava ir à torre durante o dia, o príncipe visitava Rapunzel à noite. E assim os dois passaram juntos muitas e muitas noites, se divertindo e fazendo planos para o futuro. Quando ficasse pronta a escada de seda, ela desceria da torre e iriam juntos para o palácio. O príncipe e Rapunzel foram felizes até o dia em que a jovem, sem querer, disse à bruxa: Mãe Gothel, como é que lhe custa tanto subir enquanto o jovem filho do rei chega aqui num instantinho? A bruxa, que pensava ter isolado Rapunzel do mundo, viu que havia sido enganada e gritou: Ah, menina tola! O que você fez? Furiosa, a bruxa agarrou Rapunzel pelos cabelos e, com uma tesoura, cortou suas belas tranças. Em seguida, levou a pobre menina para um deserto, onde a abandonou. Depois de castigar Rapunzel, a bruxa voltou para a torre, prendeu as tranças na janela e ficou esperando. Ao anoitecer, o príncipe se aproximou e chamou sua amada. Oh, Rapunzel, jogue-me tuas lindas tranças. Ele viu as tranças serem jogadas da janela e subiu por elas. Mas ao entrar, o príncipe não encontrou Rapunzel. Quem o esperava era a bruxa. Ah, veio buscar sua amada? Pois ela não está aqui. Você nunca mais verá Rapunzel. O rapaz, desesperado, se jogou do alto da torre e caiu sobre uma moita de espinhos que arranharam seus olhos. Cego, tateando na escuridão, o príncipe saiu vagando pela floresta, sofrendo por ter perdido sua amada. No deserto, onde havia sido abandonada pela bruxa, Rapunzel também sofria. A pobre moça sozinha passou por muitas dificuldades e teve filhos gêmeos, um menino e uma menina. Com suas crianças, ela lutava para sobreviver. Um dia, depois de atravessar toda a floresta, o príncipe chegou ao deserto e ouviu um lindo canto. Seguiu o som da voz que cantava e encontrou o lugar onde Rapunzel acalentava os filhos. Assim que viu o príncipe, ela o reconheceu e correu ao seu encontro. Quando o rapaz contou o que havia acontecido, Rapunzel em prantos o abraçou. 2 de suas lágrimas caíram nos olhos do seu amado e no mesmo instante ele recuperou a visão, passando a enxergar tão bem quanto antes. Então o príncipe levou Rapunzel e as crianças para o palácio, onde foram recebidos com grande alegria. E ali, cercados de amigos, viveram felizes por muitos e muitos anos. O Príncipe Sapo ou Henrique de Ferro. Há muito tempo, quando os desejos se realizavam, vivia um rei com suas 3 lindas filhas em um grande castelo. A mais bela das 3 princesas era a caçula, menina tão linda que até o sol ficava admirado sempre que iluminava o seu rosto. Ao lado do castelo do rei havia um bosque e no meio desse bosque, entre velhas árvores, uma lagoa profunda e escura refrescava tudo ao redor. Nos dias mais quentes, a linda princesinha ia até o gramado ao lado da lagoa para brincar com a sua bola de ouro. Ela jogava a bola para o alto e corria para pegar antes que caísse no chão. E assim, a princesa jogava sozinha por um bom tempo, até cansar de brincar. Uma tarde, a princesa se distraiu e deixou sua bola de ouro cair na grama, de onde ela rolou e mergulhou na água escura da lagoa. Ao ver sua bola desaparecer no lodo, a princesinha começou a chorar. Chorou tanto e tão alto que chamou a atenção de um sapo. Aos pulos, ele se aproximou e perguntou o que havia acontecido. A princesa, quando viu o sapo, achou o bicho muito feio, mas parou de chorar e contou que sua bola de ouro havia caído na lagoa. O sapo, que costumava espiar a princesa brincando, disse que poderia procurar a bola, mas antes queria saber o que ela lhe daria em troca. Como a menina
queria muito ter sua bola de volta, respondeu bem depressa: "O que você quiser, querido sapo. Minhas roupas, minhas pérolas, minhas joias, minha coroa de ouro, o que você quiser." O sapo disse que não se interessava por roupas, nem por pérolas ou joias. O que ele queria era uma promessa da princesa e perguntou: "Você promete que me aceita como seu companheiro de todas as horas? Promete que vai brincar comigo, que vai me deixar sentar ao seu lado na mesa, comer em seu pratinho de ouro, beber em seu copinho de prata e dormir na sua cama entre os lençóis de seda? Se você prometer, vou até o fundo da lagoa e trago a sua bola." A princesinha, sem pensar no que fazia, prometeu aceitar o pedido do sapo. Achava que um bicho tão feio e bobo, que só sabia pular e coachar, não iria certamente cobrar as promessas de uma princesa. Quando o sapo ouviu a confirmação da menina, mergulhou na lagoa. Pouco depois, voltou nadando com a bola na boca e, ao chegar à margem, lançou-a sobre a grama. Muito feliz por ter de novo seu brinquedo, a princesinha pegou a bola de ouro e saiu correndo para o palácio, sem se importar com o sapo. Ao ver como a menina corria, o sapo gritou: "Ei, espere por mim, quero ir com você." A princesa, porém, correu ainda mais depressa, deixando o sapo para trás, certa de que ele desistiria de cobrar sua promessa. O pobre sapo, ao ver que não conseguia, com seus saltinhos, acompanhar a menina, voltou para a lagoa. No dia seguinte, porém, na hora do jantar, quando a princesa se sentou à mesa, com o pai e as irmãs, bateram na porta e uma voz chegou até o salão onde todos jantavam. "Princesa! Minha princesa! Abra a porta!" A princesa foi ver quem batia e, quando abriu, viu o sapo. Assustada, bateu a porta e voltou para o seu lugar à mesa. O rei, percebendo o nervosismo da filha, perguntou quem estava chamando lá fora. E a princesa aflita respondeu: "Ah, meu pai, é um sapo." "E por que esse sapo veio bater à nossa porta?" A princesinha contou ao pai o que havia acontecido, mas não contou que havia feito uma promessa. Do lado de fora, o sapo voltou a bater e gritou bem alto: "Princesa! Minha princesa! Abra a porta! Esqueceu sua promessa?" O pai perguntou: que promessa era aquela? E a princesa, sem outra saída, contou o que havia prometido ao sapo. O rei, que era um homem justo, disse então à sua filha: "Aquilo que se promete deve ser cumprido. Deixe o sapo entrar e faça o que foi combinado." Como não podia contrariar o pai, a princesa foi abrir a porta. O sapo saltou para dentro da sala e, aos pulinhos, chegou junto à mesa, onde pediu para comer a comida que estava no prato da moça. Quando viu o sapo ao lado de seu prato, comendo sua comida, a princesa ficou enjoada e quis sair da mesa. Mas o rei ordenou que ela ficasse ali até que o sapo terminasse de comer. Depois do jantar, o sapo disse que estava cansado e pediu à menina para levá-lo ao seu quarto, onde dormiriam juntos. A princesinha então começou a chorar, pois não gostava da ideia de dormir com um sapo em sua cama macia e limpa. O rei, aborrecido com as atitudes da filha, lhe falou: "Não devemos desprezar aqueles que nos ajudam quando precisamos. O sapo fez a parte dele, agora faça a sua." Enojada, a princesinha, com 2 dedos, pegou o sapo por uma perna e o levou para o quarto, onde o largou embaixo do armário. Mas o sapo foi pulando até a cama e disse: "Estou cansado, quero dormir também. Se você não me colocar na cama, vou contar a seu pai que não está cumprindo o que me prometeu." A princesa
Muito aborrecida, pegou o sapo por um pé e o atirou contra a parede. Assim que caiu no chão, o sapo transformou-se em um lindo príncipe. O rapaz contou que havia sido transformado em sapo por uma bruxa malvada e que ela, a princesinha, o havia libertado do feitiço. Afinal, a princesinha, encantada com a beleza do príncipe, cumpriu a promessa e aceitou dividir com ele a sua cama. Quando o rei descobriu o que havia acontecido, disse que iriam ao reino do príncipe acertar o casamento. No dia seguinte, porém, chegou ao palácio uma linda carruagem puxada por 8 cavalos brancos e conduzida pelo criado do príncipe, o fiel Henrique. Desde a transformação do príncipe em sapo, Henrique havia colocado 3 faixas de ferro em volta do peito para que seu coração não arrebentasse de tristeza. Henrique levou o rei e os noivos para o castelo dos pais do jovem príncipe, que esperavam ansiosos para conhecer a noiva. Na viagem, todos iam muito alegres, pensando na festa do casamento, quando de repente ouviram um ruído muito alto, como de alguma coisa se quebrando. O príncipe então perguntou ao criado: Henrique, o que foi que se quebrou? Foi a carruagem? E o bom Henrique respondeu: Não, meu senhor, não foi a carruagem. Foi uma das faixas de ferro que prendiam o meu coração. A alegria de ver o meu príncipe fez com que se desprendesse. Por mais 2 vezes, o príncipe ouviu o ruído. Quando perguntava a Henrique o que havia acontecido, o criado respondia que havia se quebrado mais uma das faixas de ferro que prendiam o seu coração. Os 2 reinos fizeram grandes festas para comemorar o casamento do príncipe e da princesa, que foram abençoados com muitos anos de felicidade. João e Maria. Havia um lenhador que vivia perto de uma floresta com sua mulher e 2 filhos. Um menino, que se chamava João, e uma menina, que se chamava Maria. Eles moravam em uma cabana de madeira e eram tão pobres que não havia comida para todos. Um dia, vendo que não tinham nada para comer, o lenhador disse à sua mulher: Não sei o que será de nós. Acho que vamos morrer de fome. A mulher, que queria se livrar de João e Maria, disse que deviam abandonar as crianças na floresta, pois assim todos teriam alguma chance de sobreviver. O lenhador não queria abandonar os filhos, mas a mulher insistiu, dizendo que a sorte poderia levar as crianças para um lugar melhor. Se ficassem ali com eles é que iam morrer mesmo de fome. E assim, a mulher acabou convencendo o marido. As 2 crianças escutaram a conversa dos pais e Maria, com medo de ser abandonada, começou a chorar, mas foi tranquilizada por João. Não chore, Maria. Acho que sei como podemos voltar para casa. Depois que os pais dormiram, João foi ao quintal, catou um punhado de pedrinhas brancas e guardou nos bolsos de sua calça. No dia seguinte, bem cedinho, a mãe acordou as crianças e disse que iriam cortar lenha. Deu para João e Maria um pedaço de pão velho e tomaram o caminho da floresta. Como o menino volta e meia parava e olhava para trás, o pai perguntou: João, por que está parando tanto? Assim vai nos atrasar. Bem depressa ele respondeu: É o meu gatinho branco que está no telhado para se despedir de mim. A mãe, de mau humor, disse a João: Não tem gatinho nenhum. É o sol que está batendo no telhado. Na verdade, João não estava olhando nenhum gato. O que ele fazia era marcar o caminho com as pedrinhas. E assim, caminharam juntos até uma grande clareira. A mãe ordenou às crianças que esperassem ali e desapareceu entre as árvores.
Maria, ao ver que estavam sozinhos, começou a chorar, mas João disse à irmã que podia ficar tranquila, pois ele havia marcado o caminho. E foi assim, seguindo as pedrinhas brancas, que os dois irmãos conseguiram voltar para casa. O pai ficou muito feliz por rever os filhos. A mulher, porém, mandou João e Maria para a cama e disse ao marido que no outro dia teriam que levar os dois ainda mais longe. Como as crianças estavam com muita fome e não conseguiam dormir, ouviram a conversa dos pais. Maria começou a chorar, mas João disse que ela não devia ficar preocupada, pois, como da primeira vez, eles conseguiriam voltar para casa. Quando tudo silenciou, João foi à cozinha, mas encontrou a porta trancada. Ao voltar para a cama, viu que a irmã ainda chorava e disse: Maria, pare de chorar, vá dormir, Deus vai nos proteger. De manhã, antes de saírem para a floresta, a mãe deu um pedaço de pão velho às crianças. Sem as pedrinhas brancas, João marcou o caminho de volta com pedacinhos de pão. O pai, vendo que o menino ia parando aqui e ali, perguntou: João, por que está parando tanto? E o menino respondeu: É o meu pombinho branco que pousou no telhado para se despedir de mim. A mãe, de mau humor, disse ao menino: Que bobagem! Aquilo é o sol batendo na chaminé. Quando chegaram a uma clareira bem distante, a mãe ordenou que as crianças esperassem ali. João e Maria esperaram. Esperaram, mas ninguém apareceu. Ao ver que estavam sozinhos, abandonados na floresta, Maria chorou amedrontada. João, porém, que confiava nas marcas que havia feito entre as árvores, disse: Não chore, Maria. Vamos seguir a trilha de migalhas de pão e voltar para casa. Os dois saíram procurando, mas não encontraram nada, pois os passarinhos haviam comido todo o pão deixado pelo caminho. Estavam perdidos e a única coisa que podiam fazer era caminhar. João e Maria andaram por 3 dias sem encontrar ninguém. No terceiro dia, viram um lindo pássaro de penas brancas e brilhantes pousando em uma árvore. Depois de cantar para os irmãos, o pássaro voou um pouquinho e parou, como se quisesse ser acompanhado. As crianças seguiram o pássaro até uma casinha feita de bolo, chocolate, biscoitos e doces. Os dois estavam com tanta fome que resolveram experimentar um pedacinho da janela de chocolate. Depois, João provou uma beiradinha do telhado. Tudo estava tão gostoso que os dois comeram, até que alguém dentro da casa perguntou: Estou ouvindo um roque-roque de ratinhos. Quem está roendo minha casinha? João e Maria levaram um susto quando viram uma velha aparecer na porta. Mas ela sorriu e disse: Ora, crianças, como chegaram aqui? Venham, eu vou cuidar de vocês. A velha preparou um jantar delicioso com leite, bolo, frutas e doces. Depois, arrumou 2 caminhas macias onde eles dormiram felizes, pensando que estavam no céu. O que João e Maria não sabiam era que a velha era uma bruxa muito, muito má. Ela havia construído a casinha de doces para atrair crianças, pois gostava de comer criancinhas assadas. No outro dia, quando João e Maria acordaram, a velha prendeu João em uma gaiola e mandou Maria varrer o chão. O plano da bruxa era engordar João, que estava muito magrinho para ser comido. Enquanto isso, fazia a pobre Maria trabalhar cozinhando, limpando a casa e varrendo o quintal. Como a velha era meio cega, todos os dias mandava João colocar seu dedinho em um buraco da gaiola para ver se ele estava engordando.
O menino, muito esperto, percebeu que a bruxa enxergava mal e, em vez do dedo, estendia um ossinho de galinha. Quando a velha apalpava o osso, ficava furiosa. Esse menino come, não engorda. Aborrecida com a demora, a bruxa mandava Maria dar mais comida ao irmão. O tempo foi passando, e certo dia, cansada de tanto esperar, a velha mandou Maria acender o fogo e colocar água em um caldeirão bem grande, pois estava decidida a cozinhar o João. Muito assustada, a menina chorava enquanto fazia o que havia sido ordenada pela bruxa. Um pouco depois, a malvada chamou Maria junto ao forno e disse: Entre aí e veja se o forno está bem quente para assar o pão. O que a velha queria era fechar o forno quando Maria estivesse lá dentro. Mas a menina percebeu a intenção da bruxa e falou: Eu não sei entrar no forno. A entrada é tão pequena. Não quer me mostrar como se faz? A bruxa ficou muito irritada. Menina tonta! A entrada não é pequena. Até eu posso passar por ela. Então a malvada colocou a cabeça no forno e Maria, bem depressa, a empurrou, trancando a porta. Depois de se livrar da bruxa, Maria libertou seu irmão. Antes de partir, os 2 irmãos pegaram as pérolas e as pedras preciosas escondidas pela casa. João encheu seus bolsos com aquele tesouro e Maria guardou muitas joias no avental. Os 2 irmãos deixaram a casa da bruxa e caminharam pela floresta até chegar a um lago, que não conseguiram atravessar. Estavam pensando em como passar para outro lado, quando Maria viu uma patinha branca e perguntou se ela podia atravessá-los em suas costas. A pata disse que levaria os 2, mas um de cada vez. Primeiro, atravessou Maria e depois atravessou João. Chegando à outra margem do lago, as crianças continuaram sua caminhada pela floresta. Um pouco mais adiante, começaram a reconhecer partes da mata. Estavam perto de casa. Não demorou muito, encontraram a cabana onde moravam. O pai, que vivia muito triste e arrependido por ter abandonado seus filhos, quando viu as crianças, quase morreu de felicidade e abraçou os 2 chorando de alegria. Contou que havia passado por muitas dificuldades e que a mulher havia morrido. Então João e Maria mostraram ao pai as joias que traziam. Com aquele tesouro, poderiam ter uma vida tranquila, sem preocupações com dinheiro ou comida. E assim, João, Maria e seu pai viveram felizes para sempre. Os músicos de Bremen. Era uma vez um burrinho que nasceu em uma fazenda e sempre pertenceu ao fazendeiro. Todos os dias ele trabalhava duro, desde o amanhecer até o cair da noite. Certa tarde, o burrinho ouviu o fazendeiro dizer à esposa: O burro já está ficando velho. Acho melhor vendê-lo para um mercador que conheço. Da pele do burro, ele fará alguns tamborins e assim ganharemos algum dinheiro. O burrinho ficou muito triste e resolveu fugir para a cidade de Bremen. Lá, tentaria participar da banda da cidade. Quando a noite caiu e os donos estavam dormindo, o burro fugiu. O burrinho já tinha andado bastante pela estrada de terra quando encontrou um cachorro cansado e ofegante. Puxa, você deve ter corrido muito para estar assim, sem fôlego, disse o burrinho. Fugi, pois escutei meu dono dizer que iria me levar para o canil porque estou ficando velho, informou o cachorro. Não me fale mais nada, comigo aconteceu algo parecido e é por isso que estou indo para Bremen. Lá serei músico. Você não quer vir comigo? O cachorro aceitou e juntos seguiram caminho.
Mais adiante, encontraram um gato desanimado, miando baixinho e triste. Começaram a conversar e descobriram que o gato havia fugido da casa porque a sua dona o maltratava pelo fato de ele estar velho e não ter mais fôlego para caçar os ratos da casa. O gato juntou-se a eles e seguiram em direção de Bremen. Andaram um pouco e se depararam com um galo sobre a porteira de uma chácara cantando com toda a força que tinha. Amigo, por que canta com tanta força se ainda estamos no início da noite e o amanhecer ainda demorará? Estou desesperado, disse o galo. Como estou ficando velho, minha patroa pretende me assar amanhã, pois receberá convidados importantes. Por isso canto enquanto posso. Vamos para Bremen. Uma voz tão bela como a sua certamente será apreciada. O galo aceitou a proposta do grupo e seguiu com os outros animais. Eles andaram por muito tempo. A uma certa altura, viram bem longe uma cabana com luzes acesas. Como estavam cansados, resolveram ir até lá para descansar e seguir viagem no dia seguinte. Quando chegaram perto da casa, o burro, que era o mais alto, olhou pela janela e percebeu que aquela casa era um ponto de encontro dos ladrões da região. O que você está vendo lá dentro? Perguntou o cachorro, demonstrando ansiedade. Vejo uma mesa farta de alimentos e alguns ladrões comendo, bebendo e comemorando. Como eu gostaria de estar lá dentro e me alimentar também, suspirou o gato. O burro teve uma ideia. Pediu ao cachorro que subisse em suas costas. Depois, pediu ao gato que subisse sobre as costas do cachorro. E, por fim, que o galo subisse sobre as costas do gato. Todos juntos começaram a fazer um grande barulho. O burro relinchava, o cachorro latia, o gato miava e o galo cocoricava. Em seguida, o burro saltou sobre a janela, arrebentando-a. Ao ver aquele amontoado de patas, rabos e cabeças, os ladrões imaginaram que era uma assombração e fugiram apavorados para a mata. Satisfeitos, os animais comeram até se fartar e depois apagaram as lamparinas e foram dormir, exceto o galo, que montou guarda no teto da cabana. Enquanto isso, os ladrões tremiam de frio na mata. Quando olharam para a cabana e viram tudo escuro, acreditaram que não havia mais ninguém por lá. Tiraram a sorte e escolheram o mais novo do bando para averiguar se o perigo havia acabado. Ao ver o homem se aproximando, o galo avisou aos amigos e estes acordaram. O ladrão entrou pelo buraco da janela e viu algo brilhando no escuro. Eram os olhos do gato. Quando o malfeitor chegou mais perto, o gato arranhou o rosto dele. Apavorado, o bandido tentou alcançar a porta para sair, mas no meio da escuridão, o cachorro mordeu-lhe a perna e o burrinho o acertou com vários coices enquanto o galo não parava de cantar, assustando o ladrão. O ladrão correu até perder o fôlego e, ao encontrar o grupo, foi logo gritando: Estamos arruinados! Nossa cabana foi invadida por várias assombrações monstruosas. Meu rosto foi arranhado por um monstro de unhas pontiagudas. Outro monstro feriu minha perna com dentes cortantes e levei muitos coices de uma espécie de dragão. Tudo isso ao mesmo tempo. E ainda havia um monstro que soltava um som assustador. Não volto mais naquela cabana. Estou todo machucado. Os bandidos ficaram desesperados. Acreditavam que era impossível voltar à cabana e recuperar o dinheiro que haviam escondido lá. Imaginavam que o local agora era ocupado por um exército de assombrações monstruosas e impiedosas. Para eles, melhor era sumir daquele lugar. E foi o que fizeram. Partiram naquela mesma noite e nunca mais ninguém os viu. O burro, o cachorro, o gato e o galo sentiam-se tão bem instalados naquela cabana que decidiram ficar lá mesmo, desistindo de seguir até Bremen.
Em pouco tempo, eles encontraram a fortuna que os ladrões haviam escondido em um buraco na parede e puderam viver uma vida farta por muitos e muitos anos. O tempo passou e eles envelheceram felizes, com dignidade e companheirismo entre eles. Cinderela. Num tempo que já sumiu no oco do mundo, um cavalheiro viúvo se casou pela segunda vez. E sua esposa era a mulher mais arrogante e esnobe que já se teve notícia. Ela tinha 2 filhas que, aliás, eram exatamente como ela em todos os aspectos. O cavalheiro também tinha uma filha jovem, de bondade rara e temperamento doce herdados da mãe, a melhor criatura do mundo. Mal a cerimônia de casamento acabou e o gênio ruim da madrasta começou a se revelar. Ela não tolerava a bondade e a doçura daquela jovem, porque faziam com que as suas filhas parecessem ainda mais detestáveis. A madrasta deu à moça os piores trabalhos domésticos. Tinha que lavar pratos e panelas, limpar as mesas, lavar as roupas, esfregar o chão, arrumar os quartos. A pobre moça tinha que dormir no sótão, em uma cama de palha dura e desconfortável, enquanto as irmãs dormiam em quartos elegantes, de piso decorado, camas moderníssimas e espelhos tão grandes que conseguia-se ver o corpo inteiro. A moça tolerava tudo com paciência e não ousava reclamar com o pai, que acabaria repreendendo-a porque a esposa o manipulava. Quando acabava o trabalho, ela costumava ir para perto da lareira e ficar sentada ao lado das cinzas para se aquecer um pouco no que restava de calor. Por isso, chamavam-a de gata borralheira. A filha mais nova da madrasta, que não era tão grosseira e indelicada quanto a mais velha, a chamava de Cinderela. No entanto, apesar das roupas de Cinderela serem pobres e sem graça, ela era 100 vezes mais bonita que suas irmãs, que sempre usavam roupas luxuosas. Certo dia, o filho do rei decidiu dar um baile e convidou todas as pessoas de prestígio do reino. Nossas jovens senhoritas também foram convidadas porque ocupavam lugar de destaque na região campestre dos domínios do rei. Elas ficaram contentíssimas com o convite e ocupadíssimas com as tarefas que tinham pela frente: escolher os vestidos, as anáguas e os enfeites de cabeça que mais as embelezariam. Isso fez com que o trabalho já pesado de Cinderela ficasse ainda pior, porque era ela que passava as roupas de linho e fazia as pregas das saias. O tempo todo, as 2 irmãs não falavam em outra coisa além de como iriam se vestir. Quanto a mim, dizia a mais velha, vou usar minha roupa vermelha com adornos franceses. E eu, falava a mais nova, devo usar minha saia de costume, mas, para compensar, vou colocar meu manto de flores douradas e meu corpete enfeitado com diamantes, que está longe de ser o mais comum do mundo. Mandaram buscar o melhor cabeleireiro que conheciam para terem penteados chiquérrimos e compraram pintas artificiais para enfeitar o rosto. Elas consultavam Cinderela a respeito de todos os assuntos, porque a jovem tinha muito bom gosto. Ela sempre dava os melhores conselhos e chegava até mesmo a se oferecer para enfeitar os cabelos das irmãs, o que elas adoravam. Enquanto ajudava as 2, elas lhe perguntaram: Cinderela, você não gostaria de ir ao baile? Ah, meninas, respondeu ela, vocês estão zombando de mim? Quem dera eu pudesse ir. Você está certa, disse a mais velha. As pessoas ririam se vissem uma criadinha das cinzas no baile. Qualquer outra pessoa, com exceção de Cinderela, teria avacalhado os cabelos das megeras, mas a jovem era muito bondosa e os deixou perfeitos. As irmãs estavam há quase 2 dias sem comer para tentar caber em suas roupas. Arrebentaram mais de 10 cordinhas, tentando apertar ao máximo seus corpetes para ficarem finas e esbeltas, e passaram o tempo todo em frente ao espelho. Finalmente o grande dia chegou.
As duas irmãs foram para a corte e Cinderela as acompanhou com um olhar até onde era possível. Quando as perdeu de vista, desatou a chorar. Sua madrinha, vendo aquilo, perguntou qual era o problema. Queria muito poder. Mas Cinderela não conseguia completar a frase de tanto soluçar. A madrinha, que na verdade era uma fada, disse: Você queria muito poder ir ao baile, não é isso? Oh, sim, queria sim, respondeu Cinderela aos suspiros. Bom, por você ser uma boa menina, vou dar um jeito de você ir, revelou a madrinha. Levou a afilhada para os aposentos e pediu: Corra ao jardim e me traga uma abóbora. Cinderela saiu imediatamente, sem conseguir imaginar de que maneira uma abóbora poderia ajudá-la a ir ao baile. A madrinha retirou todo o miolo do fruto, não deixando nada além da casca. Em seguida, deu uma batida nele com sua varinha e a abóbora instantaneamente se transformou numa elegante carruagem dourada. Depois, a madrinha deu uma olhada na ratoeira e encontrou 6 camundongos, todos vivos. Ordenou a Cinderela que abrisse parcialmente a porta da armadilha e, à medida que os animaizinhos saíssem, dava uma batida neles com sua varinha e eles se transformavam em imponentes cavalos, que tinham a bela cor acinzentada dos camundongos. Preocupada por não ter cocheiro, Cinderela sugeriu: Vou dar uma olhada se naquela outra ratoeira tem mais algum camundongo. Podemos transformá-lo num cocheiro. Tem razão, concordou a madrinha. Vá dar uma olhada. Cinderela pegou a ratoeira e a levou para a madrinha. Havia 3 ratos enormes lá dentro. A fada escolheu o que tinha o bigode maior e, ao tocá-lo com sua varinha, o transformou em um cocheiro gordo com os mais belos bigodes já vistos. Depois disso, ela pediu: Vá ao jardim e encontre 5 lagartos atrás do regador. Traga-os para mim. Rapidíssimo, Cinderela fez o que mandou a madrinha, que transformou os lagartos em 6 lacaios. Eles subiram imediatamente atrás da carruagem, com suas librés adornadas em ouro e prata, e firmaram-se ali como se nunca tivessem feito outra coisa da vida. A fada então explicou à moça: Bom, aqui temos uma carruagem pronta para ir ao baile. Não está satisfeita com ela? Nossa, estou sim, afirmou a jovem entusiasmada. Mas tenho que ir com esses trapos que estou usando? Imediatamente, a madrinha encostou sua varinha na bela moça e, na mesma hora, suas roupas se transformaram em um maravilhoso vestido costurado com linhas de ouro e prata, totalmente enfeitado com joias. Feito isso, a fada deu a Cinderela os mais belos sapatos de cristal do mundo. Devidamente trajada, a jovem entrou na carruagem escutando as instruções da madrinha, que lhe disse para sair do baile antes da meia-noite. Se ficasse um instante depois das 12 badaladas do relógio, a carruagem voltaria a ser uma abóbora, os cavalos, camundongos, o cocheiro, um rato, os lacaios, lagartos, e as roupas dela se transformariam exatamente nos trapos que eram antes. Cinderela prometeu à madrinha que faria isso e partiu na carruagem, mal conseguindo se conter de tanta felicidade. O filho do rei, a quem disseram que uma belíssima princesa desconhecida estava a caminho, correu para recebê-la. Deu a mão à bela moça que descia da carruagem e a acompanhou até o salão onde os convidados se reuniam. Assim que entraram, houve um profundo silêncio. Todos pararam de dançar e o som dos violinos foi interrompido. Tão atraídos ficaram os presentes pela especial beleza da recém-chegada. Nada se ouvia além das vozes que se misturavam elogiando. Nossa, como é bonita! Nossa, como é linda! O próprio rei, velho como era, não conseguia tirar os olhos da moça e cochichou com a rainha que há muito tempo não via uma criatura tão bela e adorável. Todas as moças se ocuparam de analisar as roupas e o penteado de Cinderela
para que pudessem copiar no dia seguinte. Desde que conseguissem encontrar materiais tão requintados e mãos hábeis capazes de reproduzir aquilo. O filho do rei a conduziu ao assento de honra e depois a levou para o centro do salão. Ela dançou com tanta graciosidade que todos a admiraram ainda mais. Uma refeição leve foi servida, mas o jovem príncipe não comeu nem um bocadinho. Tão intensa era a atenção que dedicava à bela desconhecida. Cinderela sentou-se ao lado das irmãs, demonstrando ser educadíssima e dando a elas, entre outras coisas, um pouco das laranjas e cidras que tinha ganhado do príncipe. Isso as surpreendeu muito, porque não tinham sido apresentadas à princesa misteriosa. A certa altura, Cinderela ouviu o relógio badalar 15 para meia-noite. Na mesma hora, despediu-se e foi embora o mais rápido que pôde. Assim que chegou em casa, correu para encontrar-se com a madrinha e, depois de ter-lhe agradecido, falou que desejava muito poder ir ao baile do dia seguinte, porque o próprio filho do rei a tinha convidado. No momento em que, entusiasmada, estava contando para a madrinha tudo o que tinha acontecido no baile, suas duas irmãs bateram na porta e Cinderela abriu. "Que tempão vocês ficaram lá", comentou bocejando, esfregando os olhos e espreguiçando, como se tivesse acabado de acordar. Entretanto, não tivera vontade nenhuma de dormir desde que tinha chegado em casa. "Se você tivesse ido ao baile", disse uma das irmãs, "não teria ficado cansada." A mais requintada das princesas, a mais bela de todos os tempos, compareceu, e ela foi educadíssima conosco e nos deu laranjas e cidras. Cinderela não demonstrou prazer algum em relação àquilo. Perguntou o nome da princesa, mas elas responderam que não sabiam, que o príncipe estava muitíssimo curioso e daria o mundo para saber quem era aquela moça. Ao ouvir isso, Cinderela indagou sorridente: "Ela era mesmo tão linda assim? Que sorte vocês tiveram! Será que eu posso vê-la?" "Ah, querida senhorita Charlotte, me empresta aquela roupa amarela que você usa todo dia." "Credo, você está maluca?" respondeu Charlotte. "Vê lá se vou emprestar minha roupa para uma criadinha borralheira imunda igual a você. Só faria uma coisa dessas se estivesse ficado doida." Cinderela, na verdade, esperava uma resposta desse tipo e ficou muito contente com a recusa. Teria ficado triste e aborrecida se a irmã tivesse lhe emprestado o que ela tinha pedido como zombaria. No dia seguinte, as duas irmãs foram ao baile, assim como Cinderela, vestida de maneira ainda mais magnífica do que antes. O filho do rei ficou o tempo todo ao seu lado. Suas belas declarações nunca terminavam, e elas, de modo algum, aborreciam a jovem. Na verdade, fizeram com que se esquecesse completamente das ordens da madrinha, tanto que só deu conta da hora quando escutou as 12 badaladas do relógio. Para ela, ainda não passava das 11. Então, levantou-se ligeira como um raio e fugiu. O príncipe a seguiu, mas não conseguiu alcançá-la. Na correria, Cinderela deixou para trás um de seus sapatinhos de cristal que o príncipe pegou com muito cuidado. A jovem chegou em casa quase sem fôlego, sem a carruagem e com as suas velhas roupas. De todo o seu elegante vestuário, tinha sobrado apenas um pé dos sapatinhos, o par daquele que tinha se perdido. Enquanto isso, no palácio, todos perguntavam aos guardas do portão se tinham visto uma princesa saindo, e eles respondiam que não viram ninguém sair, além de uma jovem muito mal vestida que aparentava mais ser uma garota pobre do campo do que uma jovem princesa. Quando as duas irmãs retornaram, Cinderela perguntou se tinham se divertido no baile e se a requintada jovem tinha ido. Elas responderam que sim, mas que a moça tinha saído às pressas assim que deu meia-noite, com tanta afobação que acabou deixando para trás um de seus sapatinhos de cristal, o mais bonito do mundo, e que o filho do rei o tinha pegado. Além disso,
Contaram que ele não tinha feito nada, além de olhar para ela o tempo todo, e que certamente estava apaixonadíssimo pela bela dona do sapato de cristal. O que as duas disseram era verdade, pois alguns dias depois, o filho do rei proclamou, ao som de trombetas, que se casaria com aquela cujo pé se encaixasse perfeitamente no sapato. Os ajudantes do rei começaram a experimentá-lo em princesas, depois em duquesas, depois em todas as damas da corte, mas foi tudo em vão. O sapatinho foi levado às duas irmãs, que fizeram o que podiam para enfiar à força o pé no sapato, só que não conseguiram. Cinderela, vendo aquilo e sabendo que o sapato era seu, disse rindo: "Posso ver se cabe em mim?" As irmãs caíram na gargalhada e começaram a ridicularizá-la. O homem enviado para fazer com que experimentassem o sapato lançou um olhar sério para Cinderela e, achando-a muito bonita, disse que era justo que ela também participasse e que ele tinha ordens para deixar todas as moças tentarem. Em seguida, pediu a Cinderela que se sentasse e, colocando o sapato no pé dela, percebeu que entrava com facilidade e que servia como se tivesse sido feito para ela. O espanto das duas irmãs foi gigantesco e aumentou ainda mais quando a jovem tirou do bolso o outro pé do sapatinho e o calçou. Logo em seguida, a fada madrinha entrou no recinto e, tocando as roupas de Cinderela com a varinha de condão, transformou-as em trajes mais magníficos do que os anteriores. Foi assim que as duas irmãs se deram conta de que era Cinderela a bela princesa que tinham visto no baile, e imediatamente jogaram-se aos pés da moça para implorar perdão pela maneira cruel com que a tratavam. Cinderela as ajudou a levantar e, ao abraçá-las, disse que as perdoaria de todo o coração. Cinderela foi levada ao jovem príncipe vestida com as roupas suntuosas. Ele achou-a mais fascinante do que nunca, e alguns dias depois eles se casaram numa festa que durou 3 dias e 3 noites. A princesa Cinderela, que era tão boa quanto bonita, deu às duas irmãs um lar no palácio e, naquele mesmíssimo dia, casou as duas com 2 lordes da corte. Que aconteceu? Aconteceu. Só não sei se você foi à festa como eu. Qual outra historinha você gostaria de ouvir por aqui? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Além disso, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber as próximas historinhas. Até mais! Olá! Bem-vindo a mais uma maravilhosa historinha de dormir. O canal onde o mais importante é a fantasia e não a tela do seu celular. Para ser o primeiro a saber quando as próximas histórias chegarem, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você tem alguma sugestão de história, escreva lá embaixo nos comentários. Agora vamos lá, que lá vem mais uma história. Jorinda e Jorindel. Era uma vez um antigo castelo situado bem ao centro de um espesso bosque. E neste castelo morava uma velha fada. Durante todo o dia, ela voava aqui e ali, transformada em coruja, ou esgueirava-se por toda a região como um felino. Mas de noite, sempre voltava a ser uma velhinha. Quando qualquer rapaz chegava a 100 passos de seu castelo, ficava paralisado e nem mais um passo conseguia dar até que ela visse libertá-lo. Mas quando qualquer moça bonita chegava a essa distância, transformava-se em pássaro e a fada a punha em uma gaiola que pendurava em uma sala do castelo. Havia 700 destas gaiolas dependuradas no castelo, e todas continham lindos pássaros. Bem, era uma vez uma moça chamada Jorinda. Era a mais bela de todas as belas moças jamais vistas, e um pastor chamado Jorindel
gostava muito dela e os dois iam logo casar-se. Um dia, foram passear pelo bosque para poderem ficar um pouco a sós e Jorindel disse: devemos cuidar para não nos aproximarmos do castelo. Era uma linda tarde e os últimos raios de sol poente brilhavam por entre os longos galhos das árvores sobre a verde folhagem do chão e as rolinhas cantavam os seus lamentos de cima das árvores. Jorinda sentou-se para admirar o pôr do sol. Jorindel acomodou-se ao seu lado e ambos sentiram-se entristecidos, não sabiam por quê, mas era como se fossem separar-se para sempre. Já haviam caminhado um bom pedaço, quando, olhando ao redor para procurar o caminho de volta para casa, perceberam que não sabiam qual trilha tomar. O sol se punha rapidamente e já uma boa metade do seu círculo desaparecera por trás do morro. Súbito, Jorindel olhou para trás e, ao vislumbrar por entre os arbustos que haviam, sem perceber, sentado junto ao muro do castelo, encolheu-se de medo, ficou pálido e estremeceu. E Jorinda cantarolava. O canto interrompeu-se bruscamente. Jorindel virou-se para descobrir a causa e deparou-se com Jorinda transformada em rouxinol. O seu canto terminado em um melancólico ai-ai. Uma coruja de olhos de fogo voou 3 vezes em torno deles e as 3 vezes guinchou "uh-uh, uh-uh, uh-uh". Jorindel não conseguia mover-se e estava petrificado como uma rocha, e também não conseguia chorar, nem falar, nem mexer o pé ou mão. E então o sol desceu bastante. Veio a noite sombria e a coruja voou para um arbusto. Pouco depois veio a velha fada, descorada e descarnada, olhos arregalados e um nariz e uma boca que quase se encontravam. Resmungou algo para si mesma, pegou o roxinol e levou consigo nas mãos. O pobre Jorindel viu o roxinol ir-se, mas o que podia fazer? Não conseguia mexer-se de onde estava. Por fim, a fada retornou, entoando em voz rouca: até a vítima aprisionada, sua sorte lançada. Aí ficai, ficai. Depois de encantada pelo feitiço tomada, então te vai, te vai. De repente, Jorindel sentiu-se livre. Caiu então de joelhos ante a fada e rogou-lhe que devolvesse a sua querida Jorinda. Mas ela lhe disse que jamais tornaria a vê-la e seguiu o seu caminho. Ele rezou, chorou, lamentou, mas tudo em vão. Ai, queixava-se, o que será de mim? Não podia voltar para casa, por isso seguiu até o vilarejo desconhecido e empregou-se como guardador de rebanhos. Muitas vezes deu voltas e voltas o mais próximo que ousava ao redor do castelo. Por fim, uma noite sonhou que havia achado uma linda flor roxa, tendo em seu centro uma valiosa pérola, e sonhou que colhia esta flor e com ela se ia até o castelo, e que tudo no que com ela tocava se desencantava, encontrando assim novamente a sua querida Jorinda. De manhã, ao acordar, começou a procurar por todos os montes e vales por essa bela flor, e por 8 longos dias a buscou em vão. Mas no 9º dia, cedo pela manhã, encontrou a linda flor roxa e em seu centro havia uma grande gota de orvalho, tão grande como uma valiosa pérola. Então colheu a flor e se foi, viajando noite e dia até de novo chegar ao castelo. Aproximou-se mais de 100 passos do castelo e ainda assim não ficou paralisado como antes, descobrindo que conseguia mesmo chegar até a porta. Jorindel ficou muito feliz com isso. Tocou na porta com a flor e esta se abriu de modo que ele pôde entrar e atravessar o pátio,
onde ouviu o canto de muitos pássaros. Por fim, alcançou uma sala onde a fada estava sentada, com os 700 pássaros cantando em suas 700 gaiolas. E quando a fada avistou Jorindel, ficou muito braba e gritou de raiva, mas não conseguia aproximar-se dele, pois a flor que este trazia em suas mãos o protegia. Olhou em redor para os pássaros, mas, ai, havia muitos roxinóis. Como poderia encontrar Jorinda? Enquanto pensava no que fazer, reparou que a fada pegara uma das gaiolas e com ela fugia pela porta. Correu, ou melhor, voou atrás dela. Encostou a flor na gaiola e a sua Jorinda lá estava à sua frente. Ela jogou os braços em seu pescoço e estava linda como sempre, tão linda como quando caminhavam juntos para dentro do bosque. Então, ele tocou em todos os outros pássaros com a flor para que recuperassem as suas formas e levou sua querida Jorinda para casa, onde viveram felizes por muitos e muitos anos.